Em vez de competir, negociar. Em vez de amoar, dialogar. Em vez de acusar, pedir e aceitar desculpas. São algumas das estratégias que queremos debater e dar-lhe conta no programa de hoje. Falaremos de relações, família e conflitos. Fique desse lado. Família, relações e conflitos é o tema do Web Psicológico desta semana. Naturalmente, como já deve ter percebido, a pandemia alterou a forma como nós interagimos uns com os outros, alterou a forma como nós vivemos e como nós nos relacionamos, dentro de casa, com os nossos amigos e também em comunidade. Naturalmente, afetou a nossa rotina e muitas vezes nós temos que nos obrigar à partilha continuada 24 horas por dia do mesmo espaço físico. Este isolamento e todas estas alterações na nossa rotina são de facto desafiantes para todos. Isto acontece sobretudo porque nós somos todos também diferentes e temos formas distintas de gerir e lidar com as situações do dia-a-dia e com esta também pandemia que nos assolou. Podemos nos sentir todos mais zangados, mais frustrados e mais irritados e por isso é também expectável que nos sintamos menos tolerantes e menos pacientes e daí também é natural que existam mais conflitos. O facto de estarmos isolados e a partilhar o mesmo espaço torna-nos mais reativos, podendo potenciar situações de tensão, confronto e conflito. Conciliar os vários papéis no mesmo espaço físico, por exemplo, trabalhar remotamente, cuidar da casa, cuidar dos dependentes menores ou maiores a tempo inteiro, é muito exigente, podendo fazer com que, rapidamente, nos sintamos sobrecarregados e desgastados. Todos os membros da família influenciam mutuamente a forma como reagem, de modo positivo ou negativo. A reação de cada um de nós influencia as reações daqueles que estão à nossa volta. Isto é especialmente válido para as crianças que tendem a sentir e a imitar a reação dos pais. O aparecimento de alguns conflitos é compreensível e praticamente inevitável. O conflito faz parte da vida, nem sempre os conflitos são acontecimentos negativos. Dependendo da forma como lidamos com eles e os gerimos, também podem ter consequências positivas, permitir mudanças para todos e fortalecer os laços e as relações com as pessoas de quem gostamos. Dizer-lhe então desde já que pode ser normativo algum ambiente um bocadinho mais tenso, alguns conflitos existirem também na sua casa. A melhor estratégia para evitarmos conflitos é, acima de tudo, evitá-los. Não sendo naturalmente uma tarefa fácil, penso que vale a pena tentar. Nesse sentido, preste atenção. Mantenha uma atitude calma e tranquila. Procure gerir a ansiedade que a situação nos provoca, expresse as suas preocupações e partilhe vivências com amigos e familiares. É importante confiar nos profissionais e autoridades de saúde e nas próprias capacidades de cada um para gerir as dificuldades que a situação suscita. Respeite o espaço de cada um. A partilha permanente do mesmo espaço físico é muito desafiante, pelo que é essencial criar diferentes momentos na dinâmica familiar e regras de comunicação para que todos identifiquem e respeitem quando cada um precisa de estar sozinho. Reforce a comunicação positiva. Se alguma situação ou comportamento lhe causar desconforto, fale sobre isso. Se sentir que não é o momento, faça-o mais tarde. Apresente o seu ponto de vista, explique como se sente e o impacto em si, sugira outras formas de resolver a situação. Escute ativamente. Esteja disponível para escutar quem está mais próximo de si e incentive a partilha de emoções. Crie até na sua rotina diária momentos em que a família possa conversar sobre o seu dia, defina planos para o dia seguinte, partilhe as suas preocupações ou explore interesses em comum. Afaste-se quando sentir que já não aguenta mais ou que o conflito vai agravar-se.
Respire fundo, peça uma pausa, afaste-se para alguma parte da casa onde possa estar sozinho. Volte apenas quando se sentir mais calmo e capaz de dialogar de forma positiva. Nem sempre será possível evitar atritos e por isso é importante também disponibilizar-lhe algumas ferramentas para o gerir de uma forma mais positiva. É importante estar atento ao seguinte: evite acusações e juízos de valor. Quando aproveitamos um momento de conflito para acusar o outro de todas as coisas com as quais estamos insatisfeitos e utilizar expressões desagradáveis e ofensivas, corremos um risco grande de magoar e de gerar ressentimento, contribuindo para agravar o conflito em vez de o resolver. Mostre-se disponível para dialogar e resolver o conflito. Reconheça que existe um problema, mas mostre-se interessado e confiante de que é possível resolvê-lo. Escolha um momento em que ambas as partes estejam calmas. Coloque-se no lugar do outro. Temos tendência a olhar para as situações do nosso dia-a-dia somente a partir da nossa própria perspectiva, acreditando que a forma como reagimos ou as nossas opiniões são as mais adequadas. Negocie em vez de competir. Os elementos da família ou as pessoas com quem partilha o espaço não são seus adversários. Podem ter opiniões diferentes ou comportamentos que possa considerar menos ajustados, mas lembre-se que neste momento jogamos todos na mesma equipa. É fundamental que haja cedências de ambas as partes, uma negociação consciente, clara e honesta. Intervenha quando o conflito entre as crianças começar a escalar. Se tem filhos pequenos, deve dar-lhes oportunidade de resolverem os seus próprios conflitos sem a interferência do adulto. O conflito entre irmãos é normal. Peça desculpas, aceite desculpas e incentive também os mais pequenos aí em casa a fazê-lo. É normal que de vez em quando digamos ou façamos coisas que magoam quem mais amamos. O inverso também se aplica. É importante que possamos reconhecer essas situações, aceitar que são normais e conversar sobre elas para fazer as pazes. Também durante o período de confinamento, os próprios casais começaram a repensar a sua relação conjugal. Alguns deles, pela dificuldade, aproximaram-se, reforçaram laços e ficaram ainda mais unidos. Outros careceram do seu próprio tempo e espaço para conseguirem fazer com que a sua relação se mantivesse saudável. Outros até concluíram pelas diferenças que já não mais fazia sentido continuarem juntos. É natural assim que as relações conjugais possam ressentir-se durante e após a pandemia. Deixe-lhe a pergunta: que principais desafios tem sentido e o que tem feito para os saber gerir? Quando as relações de casal funcionam bem, vemos o outro como alguém que nos aceita, que está preocupado com o nosso bem-estar, que nos compreende e nos apoia. Ou seja, como alguém que é responsivo às nossas necessidades. Quando existem fatores de stress externos à relação, como uma pandemia, cria-se um contexto em que pode ser mais difícil para os casais serem responsivos às necessidades do outro. Torna-se mais provável comunicarmos de forma crítica e existirem conflitos mais sérios e com mais frequência. A pandemia aumentou o número de fatores de stress para muitos casais, sobretudo aqueles que experienciaram a doença e grandes alterações na sua rotina diária, que ficaram desempregados, que vivem com dificuldades financeiras ou tiveram de conciliar o teletrabalho com o cuidado de filhos menores ou outros familiares. A pandemia também pode ter alterado os papéis que cada elemento desempenha na relação de casal. Por exemplo, um dos elementos do casal transformou-se subitamente no cuidador principal das crianças ou naquele que consegue sustentar economicamente a família. Ou aquele que era normalmente o mais forte e resiliente e agora o mais vulnerável e dependente. É natural que neste contexto os casais possam experienciar alterações de humor e de satisfação com a relação de modo mais frequente e brusco.
Um número significativo de relações de casal sobreviverá naturalmente a esta pandemia. É importante aumentar as interações positivas, comunicar eficazmente para que esta relação saia desta situação ainda mais fortalecida. Aproveito hoje para também desconstruir consigo algumas das ferramentas que podem ser usadas para que a relação se mantenha efetivamente saudável. Envolvam-se em atividades positivas que aumentam a intimidade e a proximidade, como alguns momentos de relaxamento e diversão, um jogo conjunto, fazer uma caminhada ou partilhar experiências e memórias positivas. Dediquem tempo um ao outro. Estejam presentes. É fundamental dedicar tempo a conectar-se com o outro, estando presente e prestando realmente atenção ao que se está a passar. Sejam sensíveis às necessidades do outro. Procurar saber e compreender quais são as necessidades e os desejos do outro ajuda-nos a evitar mal-entendidos e situações em que magoamos o outro. Deem o desconto. Quando não estamos sob stress, é mais fácil pensar, se calhar teve um dia difícil, mas em situações de maior tensão, agressividade ou conflito, é ainda mais importante dar o desconto ao outro. Procurem soluções para os problemas em conjunto, de preferência quando nenhum dos dois está demasiado cansado ou estressado. Os casais são como uma equipa, precisam de unir esforços para superar dificuldades e ganhar. Partilhem responsabilidades. A dificuldade de gestão e partilha das tarefas origina frequentemente desentendimentos e conflitos entre os casais. Dividir as tarefas de modo a não sobrecarregar nenhum dos elementos pode ajudar a aumentar a satisfação de ambos com a relação. Duas notas não menos importantes que aproveito também para lhe deixar. A primeira será pedir ajuda profissional se sentir que vocês aí em casa não têm capacidade para compreender e gerir os conflitos individualmente. A segunda, reconhecer e identificar sinais que possam estar envolvidos em violência física ou violência psicológica e não correr nenhum tipo de risco e solicitar ajuda. Deixamos também alguns contactos através dos quais poderá requerer essa mesma ajuda. Tenho certeza que vamos sair desta situação exigente e desafiante ainda mais unidos. Cabe-nos, assim, adotar comportamentos de colaboração, de cooperação, de paciência e de afeto para conseguirmos gerir o melhor que conseguirmos alguns dos conflitos que possam surgir. Relações, família, conflitos foi o tema do Web Psicológico desta semana. No próximo domingo estamos deste lado para lhe fazer chegar mais temas relacionados com a psicologia. Fique desse lado, acompanhe a grelha do Novo Canal. Até breve. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.